Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, na nossa série O Evangelho de Jesus, dessa vez lendo de Mateus 14 em diante. Deixe aí os seus likes, aperte o sininho para saber quando eu fizer vídeos novos e compartilhe os nossos vídeos. É muito importante o compartilhar das informações, porque tentamos de uma forma mais pura possível trazer os ensinamentos de Jesus, libertando todas as consciências de qualquer prisão religiosa, libertando todos de qualquer enriquecimento de líderes e de instituições religiosas, mostrando que o ensinamento de Jesus realmente liberta as nossas mentes e os nossos espíritos. Então, vamos começar. Mateus 14. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Então o tetrarca Herodes acreditava que João Batista era Jesus, ou seja, acreditava que Jesus, na verdade, era João Batista, sendo que não era, né? Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramentos dar-lhes o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a desse. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Prestem muita atenção nessa parte, que nós vamos voltar a essa parte, tá, gente? Nós vamos falar de novo, quando falarmos de reencarnação, nós vamos falar da morte de João Batista. Então, João Batista aqui foi decapitado, tá? Foi trazida a cabeça no prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Continuando. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas ele respondeu: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-los. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, o abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. Dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Então eles conseguiram multiplicar os pães e os peixes, né? Com o poder de Jesus, conseguiram multiplicar os pães e os peixes, e foi dado de comer a todos. E ainda sobraram 12 cestos cheios.
Comeram e se fartaram dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, todos conseguiram comer. O poder de Deus, gente, é um poder muito grande. E se tivermos fé, uma fé verdadeira, a fé ela é treinada, tá? Ela não é assim, no estalar de dedos, não. Então nós devemos acreditar do fundo do coração e treinar essa fé com oração, com jejum, etc. E o poder de Deus é tão grande que ele pode fazer coisas consideradas milagres, sim. Tá? Continuando. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Então percebemos que mesmo Jesus falando, eles não reconheceram que era Jesus, por causa das condições, né? Das condições do mar, das condições de visibilidade. Então, não conseguiram reconhecer. E aí, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, gente, se você está com Jesus, o que é estar com Jesus? Estar com Jesus é estar nessa ou naquela religião? Não. É andar no bem, no amor incondicional. Tá? É buscar praticar tudo o que ele ensinou. Então, é se purificar, né, internamente e amar, servir ao próximo exteriormente, vamos dizer assim. Então, no momento que você anda com Jesus, que você está com ele, você não precisa ter medo. O medo fez com que a fé de Pedro aqui se abalasse. O medo faz com que tua fé se abale. Então não precisa ter medo. Tenha fé, ande seguro, que você andará também sobre as águas tempestuosas, né? Sobre as tempestades. Então você passará por todas as tempestades, por todos os problemas da sua vida, se você não tiver medo, se você tiver confiança. Não, eu ando com Jesus. Ah, porque eu sou dessa religião, porque eu sou daquela? Não, não tem a ver com credo religioso. Não tem a ver com ligação à instituição religiosa. Tem a ver com o coração voltado ao bem e a purificação interior, como eu disse. Tem a ver com a prática dos ensinamentos do mestre. Então, no momento que você anda assim, não tenha medo, que tudo vai passar. Continuando. Então, estando já na hora
desculpe. Então, estando já na outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Então, todos os que tocavam a Jesus com fé, como aquela mulher, né, que estava sangrando, ela tocou somente nas vestes de Jesus e ficou curada. Jesus disse que sentiu sair poder dele. Ou seja, a fé dela curou, mas o poder saiu dele.